a voz da consciência. Esse é o tema da mensagem de hoje, e vamos começar falando sobre um homem que tinha suas redes cheias, mas estava com sua alma vazia. Quem é esse homem? Pedro. Então, põe um texto para eles acompanhar, por favor, de Lucas capítulo 5. Antes de a gente colocar o versículo, pode tirar de novo. Deixa eu trazer uma introdução aqui para vocês, para ficar mais claro, tá bom? Jesus, ele está ao lado de, a Bíblia fala um lago, mas também fala mar, o lago de Genezaré, e ele estava à beira daquele lago. Só que ele não estava sozinho, havia uma multidão que o apertava, que a cada momento, a cada passo, menos espaço tinha para Jesus. Então Jesus olha naquele lago e ele vê 2 barcos. E sobre aqueles barcos ele vê homens que estavam lavando as suas redes. Então ele vai até o barco de Simão, que nós conhecemos como Pedro, e ele disse para que ele pudesse entrar naquele barco. Então Pedro permite que ele entre naquele barco, ele se afasta um pouco da margem e continua o sermão para aquelas pessoas. E quando Jesus encerra o sermão, Jesus fala para Pedro: volta para o mar alto. Vamos para dentro desse lago aí. E lança a sua rede à direita do barco. Pedro fala: mestre, eu trabalhei a noite toda. Eu tive uma noite, talvez a noite mais difícil da minha vida. E a gente não conseguiu nada. Com toda a nossa capacidade, com todo o nosso conhecimento, nós não conseguimos nenhum peixe. Estamos cansados. Mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Pela tua palavra eu vou cumprir o que o Senhor pediu. Porque assim é a fé. A fé é um nível de obediência que, mesmo quando tudo diz não, a fé te leva ao caminho da certeza que você sabe que com Deus vai dar certo. Então Pedro lança a rede e os peixes vêm. E começa a encher aquele barco, e o barco quase começa a tombar. Pedro logo chama o outro barco, que era de Tiago e João, primos de Pedro, para que se achegasse ali e dividisse aqueles peixes, porque eram muitos peixes, e os 2 barcos enchem de peixe. Então nós vamos ler a sequência desse milagre que Pedro estava testemunhando, que Deus estava fazendo na vida dele. Então Lucas 5:8 diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha para o pastor, vamos entender mais agora, porque há revelações de Deus para nós, amém, gente? Jesus, ele ouve algo de Pedro, que é o que ele espera ouvir de pessoas sinceras. Antes da gente falar sobre esse ponto, vamos entender mais sobre esse milagre. Veja que Pedro obedece Jesus, lança a rede vem cheia, mas quando Jesus se aproxima de Pedro,
o que Pedro declara? Pedro não fala assim: Senhor, muito obrigado, e o que o Senhor fez é fruto da minha fé, eu sou um homem próspero e abençoado. Pedro fala isso? Não. Pedro disse assim: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A gente entende que esse milagre, essa pesca específica, ela não teve a ver com Pedro, ao ponto que Pedro comeu algum peixe, levou algum peixe com ele. A Bíblia fala que eles deixaram tudo. Essa pesca não tinha a ver com Pedro, mas essa pesca tinha a ver com Jesus, com a glória de Jesus, com o nome de Jesus. Pedro estava conhecendo quem estava diante dele. Às vezes nós nos enganamos diante dos milagres que Deus faz, porque achamos que os milagres têm a ver com a gente, só que os milagres têm a ver com Ele. Os milagres têm muito mais a ver com Deus do que com nós. Nós não recebemos porque merecemos, não recebemos porque somos privilegiados, só que quando recebemos algo de Deus, é para que a gente entenda quem Ele é. Quem é esse Deus que nos visitou? Quem é esse Deus que ouviu a nossa oração? Muitas pessoas acham que Deus nem vivo é. Muitas pessoas acham que Deus é algo criado por uma mente humana ou por homens. Mas quando elas testemunham algo profundo, algo que os homens não podem fazer na sua capacidade, veja então que aquele milagre, aquela cura, aquela transformação, aquela multiplicação, aquela provisão, não tem a ver sobre aquela família, não tem a ver sobre aquela pessoa, mas tem a ver sobre um Deus que é vivo e que é o mesmo Deus do passado, que operou sinais, prodígios e maravilhas. Mas muitas pessoas se perdem diante a isso, porque quando recebem as maravilhas que vêm de Deus, ao invés de enaltecer a Deus e se diminuir, como Pedro fez, ao invés de engrandecer o nome de Deus e se reconhecer como um mero pecador que precisa de perdão, logo ela faz de si mesma merecedora. Eu sou abençoada, eu sou muito abençoado, eu tenho muita fé, que Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida, ao ponto que ela já se acha melhor do que outras pessoas, que a sua oração é melhor, que a sua palavra é melhor, que ela é mais digna, que ela é mais merecedora. Só que aquela bênção e aquele testemunho nunca teve a ver sobre aquela pessoa, mas era sobre Deus. Tem pessoas que entregam tudo para Deus, quando no momento mais difícil da vida dela, no leito da UTI, são curadas através de uma oração. Senhor, o Senhor existe. Eu estou aqui confessando os meus pecados, os meus erros, e eu preciso de ajuda. O que Pedro faz diante de Jesus é reconhecer a condição espiritual dele. Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E a pergunta é: quem disse que ele era um homem pecador? Quem acusou ele que ele era pecador? Quem expôs? A gente vê Jesus expondo o pecado dele? Não. Mas por que ele sabia que ele era um homem pecador? Por causa da voz da consciência. Há uma voz na nossa consciência, que é a voz de Deus, e que fala com você. Há uma ajuda bem perto. Essa voz é a maior ajuda que Deus pode te dar todos os dias. É a voz que te direciona, a voz que corrige quando você erra. É uma voz que é imparcial. Ela quer o seu bem, só que quando você erra, ela vai lá e te corrige. Ela quer o seu bem, só que quando você erra, ela não passa pano, mas ela fala. Só que nós temos um defeito de fugir da ajuda que sempre está perto de nós. Você vê que um filho,
ele corre buscando conselhos de muitas pessoas, e a última pessoa talvez que ele ouve um conselho é dos seus pais. Porque nós temos isso, nós desprezamos aquilo que está perto. A voz da consciência é aquilo que mais está perto de nós, porque nos acompanha todos os dias. Eu me lembro de Natanael, quando Felipe vem a ele e fala: olha, vem cá, vem ver Jesus, vem conhecer o Messias. Ele olha para Felipe e fala assim: pode vir algo de bom de Nazaré? Por que Nazaré, pastor? Porque Nazaré era uma aldeia pequena. Às vezes a gente não acredita que pode vir algo de bom de algo pequeno. Há pessoas enchendo igrejas gigantes, grandes, gigantes, mas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. E não entendem que tem tantas igrejas locais que Deus colocou ao lado da casa dela, que colocou na rua da casa dela, que colocou de frente da casa dela. A salvação bem perto, a ajuda bem perto, mas nós temos um defeito que desprezamos aquilo que está perto de nós. Há pessoas viajando estados porque ela está atrás de um glamour, ela está atrás de um show, ela está atrás de uma apresentação, porque é lindo, porque é bonito. Mas e aí? Você está sendo transformado, você está sendo mudado, você foi feito uma nova criatura ao selo do Espírito Santo sobre você. Você tem certeza absoluta da sua salvação, e que quando Jesus te chamar, você está pronto para partir para a glória ou não? Porque não há banda que salva ninguém, não há instrumento que salva ninguém. O que nos salva é o poder da palavra, que entre nós gera arrependimento, para então conhecermos o perdão de Deus. Há muitas igrejas pregando o perdão de Deus, mas antes do perdão temos que pregar o arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Não faz sentido você derramar perdão sobre alguém que não se arrependeu do que fez. Há esposas que brigaram com o marido e estão querendo voltar com o marido, só que o marido não se arrependeu, vai continuar sofrendo. Se ele não reconhecer o que ele fez, se ele não reconhecer o erro que ele fez, e buscar o arrependimento, a transformação, a mudança, aquele perdão que ela está dando não vai servir de nada. Absolutamente nada. Nós desprezamos a ajuda que está perto. Jesus, ele disse: não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa. O lugar aonde era para ele ser mais respeitado, mais querido, mais cuidado. Há mães aqui que lutam para que seus filhos se convertam, abandonem os vícios e o mundo. Agora imagine se seu filho, além de abandonar os vícios e o mundo, vira um pastor ou uma esposa de pastor. A medida do seu pedido, ela foi quantas vezes a mais multiplicada por Deus. Então, o lugar que um profeta, que um homem de Deus deveria ter mais honra, era na sua casa. Só que não é assim. Nós temos esse costume de desprezar a ajuda de um lugar pequeno e a ajuda de algo próximo. Porque no caso de família, Jesus estava dizendo sobre a proximidade. A ajuda muitas das vezes está muito mais perto do que você pode imaginar. É um conselho de um irmão seu, é um conselho de uma mãe, é um conselho de um pai. É a voz da sua consciência que te acompanha todos os dias. Mas a gente vem endurecendo, a gente vem dificultando a ajuda que Deus colocou bem perto de você. A ajuda de Deus, ela é declarada primeiro no nosso íntimo. Quando Pedro reconhece: Senhor, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Ninguém estava citando, ninguém estava falando sobre o pecado de Pedro, só que Pedro sabia. Então Pedro logo reconhece, Pedro logo se arrepende. Pedro abrevia os dias. Nós temos que ter um senso de urgência para as coisas de Deus, porque costumamos deixar a nossa vida espiritual em último lugar.
costumamos criar um rito religioso onde a gente acredita que isso já é suficiente. Assim como a sua vida financeira ou o seu trabalho, há um plano de carreira. Você não quer continuar do mesmo jeito, da mesma forma, por todos os anos e por todos os dias. Assim como a sua casa, você quer que ela tenha uma evolução. Assim como o seu corpo, você cuida dele para que ele tenha uma melhora, ou que diminua o desgaste da vida. Assim temos que entender que a nossa vida espiritual, ela não pode ser uma água parada. Que a nossa vida espiritual, ela não pode estar em um estado nosso, onde que está tudo bem, eu coloquei aqui na estante, eu cumpro esses ritos e está tudo certo. Não, eu cheguei na igreja, eu dei o meu primeiro passo, e assim eu vou dando cada dia um novo passo, se eu permitir que a voz da consciência, que é o caminho que Deus usa para falar com a gente, tenha eficiência dentro de nós. Nós vamos falar aqui, antes de participar da ceia, sobre Judas. Esse Jesus, ele precisou citar, expor o que faltava sobre ele. Mas antes de Jesus expor o que falta sobre nós publicamente, primeiro ele faz isso no secreto. Judas sabia o que ele estava fazendo. Antes de você vir a um culto, e o Senhor Jesus, através da palavra dele, expor o que falta em você, na sua casa ele já fez isso. No seu secreto ele já fez isso. Talvez você ouve aqui na igreja que está faltando mais jejum. Talvez você ouve aqui na igreja que está faltando mais oração, que está faltando mais comunhão, que está faltando mais entrega, que está faltando uma separação com esse mundo. Jesus expõe ao público, a você, aqui, em público, ele expõe aquilo que te falta. Só que antes de expor aqui, ele já expôs na sua casa, em secreto. Ele já vem falando com você, ele já vem falando com você, ele já vem falando com você, através da voz da consciência. Nós não podemos endurecer essa voz, não podemos bloquear essa voz, nós não podemos ser guiados por nós mesmos, porque aí nós vamos sofrer. Coloca para nós, por favor, o texto de Lucas 22. Jesus, ele disse assim, 22. E na verdade, isso foi na mesa da ceia. E na verdade, o Filho do Homem, 21, volta um versículo. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Em João 13, Jesus ele fala mais especificamente: aquele quem eu der o bocado molhado e comer, esse é o que vai me trair. Então ele molha um pão, dá a Judas. Judas come. E assim que Judas come, Satanás toma o corpo dele e ele se retira da mesa. Veja que Jesus expôs o que faltava para um dos seus discípulos, publicamente. Aqui também ele falou, foi na mesa que ele falou com Pedro: Pedro, você vai me trair. Antes que o galo, você vai me trair. Você vai me negar, você vai me negar 3 vezes. Jesus, ele expõe aquilo que nos falta, para que a gente possa ser completos nele. O problema é que quando é exposto o que nos falta, isso gera incômodo dentro de nós. Só que é o único caminho para você ser gerado em Cristo e ser uma nova criatura. Não existe, pastor, não existe outra forma. Não existe outro caminho. Veja, Nicodemos chega a Jesus e fala assim: mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vir da parte de Deus. Ele vem declarando, ele vem exaltando Jesus. Jesus na hora fala assim: importa que você nasça de novo. Ele perguntou alguma coisa para Jesus? Ele não perguntou nada para Jesus.
Só que Jesus não brinca de salvação com a gente. Jesus, ele já fala direto que você precisa mudar. Jesus já fala direto o que falta em você, porque o interesse dele é que não falta nada, porque assim nós tratamos aquele que nos ama, aliás, aquele a quem nós amamos. O pai que ama a filha, a mãe que ama o filho. Se você vê o seu filho em falta de alguma coisa, você vai ser a primeira pessoa que vai chegar no seu filho, sem eiras e nem beiras, sem palavras bonitas, sem alisar e sem nada, e você vai falar: ó, você tem que mudar nisso aqui. É assim ou não é? Você não pode ser assim. Eu lembro que minha mãe me levou no aniversário, e aí eu era criança, uma lombriga desse tamanho, eu acho que tinha na minha barriga. Aí eu ficava assim no bolo, assim, ó. O bolo, sabe quando vai levar o bolo para um canto, para o outro? Eu ficava assim atrás do bolo, assim. E ia atrás do bolo, para um lado e para o outro. Aí todo mundo ia brincar, eu ficava assim, do lado do bolo. Olhando o bolo. Mas quando eu chegava em casa, o pau quebrava. Menino, que falta de educação que é essa? Você não tem comida em casa? Com certeza você já fez isso com seu filho alguma vez. Porque se você vê que falta alguma coisa, você ama aquela pessoa, você vai ser o primeiro a falar para aquela pessoa. Por isso que Jesus trata a gente assim. A gente está vendo na igreja as pessoas: ai, meus lindos, Jesus te ama tanto. Eu tenho que te falar algo. Você é a fraqueza de Deus. Você já deve ter visto isso aí na internet. Está aí. E o problema não é o cabecinha que fala essas coisas. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 4, põe aí, amor, por favor. 1 Timóteo 4, fala sobre esses homens hipócritas, falsos, cauterizaram as suas mentes. Coloca aí, por favor. 4:1. Eu acho que está no 2, escrito no 2. Põe no 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A Bíblia fala sobre esses homens. O problema não é eles, não. O problema é quem gosta de ouvir. O problema é quem ouve. Porque eu vejo isso, me dá nojo. Porque eu vejo mentira. Jesus, ele sempre encurta o caminho. Por quê? Porque ele não brinca de salvação. Deus não brinca com a salvação. Ele enviou o Filho dele para morrer, para ser martirizado, para ser destruído aqui na terra, moído aqui na terra, exposto ao vitupério, uma vergonha. Foi pendurado para a vergonha ficar lá exposta. Você acha que ele está brincando de salvação? Aí Nicodemos vem todo bonitinho: não, ninguém pode fazer isso aí se não for enviado de Jesus, de Deus, tal. Ó, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ah, mas como que eu posso nascer de novo? Você nasce da água e do Espírito. Você tem que ser batizado nas águas, e você tem que receber o Espírito Santo, para você ser uma nova criatura. O jovem rico veio até Jesus, cheio de riqueza, cheio de ouro, achando que ele ia achar ali, ia puxar como é que fala? Sabe? Ia lá encher a bola de Jesus, ia, ficar tudo bem. Ai, Senhor, grande é o Senhor, tal. Aí Jesus já olha: bom mestre. Não, peraí, bom não. Bom é Deus. Bom é Deus. Porque Deus já sabe o que está dentro de nós. Ah, Senhor, mas o que eu tenho que fazer para entrar na glória, no teu reino e tal. Aí Jesus fala para ele assim: bom, obedece os mandamentos. Aí ele fala: não, eu estou obedecendo. Eu tenho feito isso, estou fazendo aquilo ali, estou fazendo aquilo outro, Quer dizer, eu sou abençoado, Senhor. Você está entendendo? Falta nada. É só você falar assim que já não falta mais nada. Ele talvez estava ali só para isso. Tem pessoas que vão à igreja só para falar assim: não, você é de Deus. Mas Jesus te ama, Jesus está com você. Ou seja, ela quer ser enganada. Jesus quer você. Jesus te ama e quer te salvar.
Jesus te chamou do jeito que você está, para você não continuar do jeito que você está. Olha a diferença. Jesus deu a vida para salvar. Ele vai conseguir salvar todos? Não. Vai salvar alguns, porque somente aqueles que querem Ele, que renunciam e que entendem que precisam de arrependimento vão alcançar o perdão. Aí Jesus fala para ele: filho, faz o seguinte, pega as suas riquezas, eu não quero não, dá para os pobres, dá para os pobres, aí você vai vir e vai me seguir. Jesus expôs o que faltava, porque ele perguntou: Senhor, o que me falta? O que me falta? Então Jesus foi lá e falou: ó, filho, te falta isso aqui. A pergunta é: ele entregou? O que ele fez? Aí fica puxado, né? Deixa eu viver minha vida aqui com a minha riqueza. Acho que esse cara aí não é tão bom assim como eu pensava que ele era. E ele saiu. Jesus, ele fala com a gente. Há uma voz, chamada voz da consciência, que anda com você todos os dias, que não quer o seu mal e que fala com você. E quando não é suficiente essa voz, Deus, ele fala com você publicamente. Como? No culto. Agora, se você despreza essa voz, e se você despreza essa voz que fala com você aqui, o azar vai ser o seu. O problema vai ser seu. Porque toda a ajuda que Jesus está enviando, você está deixando de mão. Você não está aceitando. Não faça como Judas. Não faça como o jovem rico. Não faça como Nicodemos. Ei, eles estiveram bem próximos do reino do céu. Você sabe qual é o lugar mais perto do reino do céu aqui na terra? É um lugar que chama decisão. Quando Jesus te leva a um lugar que chama decisão, como o jovem rico, ele estava diante de uma decisão. Não tinha em cima do muro. Ou largava tudo e seguia Jesus, ou vai continuar com a sua vida. Como Judas, você pega aquele bocado molhado, joga para trás e fala: ó, eu mesmo ia te trair, já não estou traindo mais. Você faz como Nicodemos. É verdade, eles me chamam de mestre, mas na verdade eu não estou sabendo de nada. Eu preciso nascer de novo, nascer do Espírito. Estou largando aqui essas roupas de sacerdote, estou deixando essas religiosidades aqui para trás, estou deixando tudo, e agora eu vou seguir Jesus. Vou me batizar, eu vou buscar o Espírito Santo. Uma decisão. É o lugar mais perto que você pode estar do reino dos céus. Só com um detalhe: ou você entra, ou você sai de vez. Ou você vai para lá, você vive o céu, ou você sai. Amém, gente? E com Deus ele é assim. Seja a nossa palavra sim, sim, e não, e o que passar disso é de quem? Do diabo. Fique de pé, por favor. A Santa Ceia é essa mesa. Há uma mesa também que Deus coloca diante de nós, para que você possa participar dela, e que nada mais venha a faltar em você. O que adianta a gente ser como Pedro no início, que estava com as redes cheias, mas com a alma vazia? Há pessoas se achando abençoadas assim, porque aconteceu muitas coisas que Deus fez, mas e a transformação da alma? Eu quero um Deus que enche rede, mas eu quero um Deus que enche minha alma. Eu quero um Deus que transforma todas as coisas, mas eu quero um Deus que me transforma, porque eu quero ser completo em Deus. Eu não quero estar em partes em Deus. Você já ouviu aquele salmo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará? Quem já ouviu? Só que as pessoas não entendem, para que Ele seja o seu pastor e nada te falte,
primeiro você não pode estar faltando nada com Ele. O caminho para você ser completo é primeiro você entregar aquilo que falta. Não sei se você sabe, mas a viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, o que o profeta falou para ela? Faz primeiro para mim. Para mim. Ou seja, primeiro você vai dar a parte que falta para Deus. E depois você vai conhecer. O Senhor é o meu pastor e nada. Aí você vai conhecer, não vai faltar. O azeite não vai acabar e a farinha não vai acabar. E de fato foi o que aconteceu. As pessoas estão querendo esse pastor que dê tudo para elas, que nada falte para elas. Mas elas estão pouco se importando se elas estão vivendo uma vida em falta com Deus. Eu não quero ser um cristão com redes cheias, mas com a alma vazia. Eu não quero ser um cristão com a conta bancária cheia, mas com minha alma vazia. Eu não quero ser um cristão com a minha mesa farta, com a minha despensa farta, mas minha mesa vazia. O que adianta eu ter o corpo cheio de saúde e minha alma está podre? O que adianta eu morar em uma mansão, em uma casa luxuosa, ter bens e riquezas, se quando eu partir daqui, além de não levar nada, o que me resta é o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, aonde vai ser lançado 6, falamos isso sobre quinta-feira, não vou repetir, mas um deles é aqueles cujo nome não for encontrado no livro da vida. Amém, gente? Deus não está aqui brincando de salvação. O bicho está pegando agora lá fora. O diabo foi para a avenida e ele está declarando quem ele é, mostrando por que ele está aqui. Está tendo hoje em todo o estado do Brasil uma invocação aos Exus, portais espirituais se abrindo. Você acha que o nosso Deus nos reuniu aqui hoje para brincar com a gente? Então nós vamos participar do corpo dele, do sangue dele e nos renovar na presença dele. Amém? Feche os